pelas orações, né? E os irmãos evangelista Francisco Ferreira, a missionária Maria Alexandre, a missionária Ana Juquele, todos os irmãos que tiveram no culto ontem. Eu quero agradecer pelas orações. A Eliane fez uma viagem em paz ali na minha sogra, e amanhã, se Deus quiser, está marcada a cirurgia, e no final desse culto nós vamos estar orando, apresentando todos os enfermos, crendo na cura, no milagre, no nome de Jesus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que nós lemos o versículo 1, os irmãos já podem se assentarem, glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, amém? Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Podeis assentar, meus irmãos, nessa noite, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que Naamã era um homem que ele recebia muitos elogios da parte do seu rei, da parte do povo sírio, e também ali de uma grande parte do povo de Deus. Ele não era um homem crente, ele não era um homem que servia a Deus, não era um homem evangélico, mas ele foi um homem que por as mãos dele, Deus dera livramento para os sírios e para todos aqueles povos desaxantes ali que viviam em circunvizinhança. Mas a Bíblia diz que ele era valoroso, um homem de fé, ou seja, no sentido de guerra, no sentido de obedecer ali o seu país e o seu rei. Mas a Bíblia diz que ele era um homem que se encontrava enfermo, se encontrava leproso. Olha que uma pessoa, quando está doente, está num estado terminal, num estado muito difícil, geralmente a pessoa se abate. Mas nessa noite eu quero dizer para cada um de nós: levante a sua cabeça, não temas, crê somente e verás a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta em momento difícil. A glória de Deus se manifesta em teu favor quando você se levanta, é quando você dá glória, quando você não tem nem condições de abrir a boca, é quando você está com a sua garganta inflamada, quando você está, meu irmão, passando por um momento muito difícil. É hora de você marchar, é hora de você vir para os trabalhos, é hora de você glorificar o nome do Senhor, é hora de você vir se arrastando e dizer: Deus é Deus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele leva para os céus. E nessa noite Deus já está curando a cada um de nós para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Varão valoroso, porém era leproso. Versículo 2, irmãos: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina não aparece muito na história. Essa menina era uma simples jovem que veio ali trazida arrastada. É uma menina que veio ali em meio, irmãos, trazendo em meio a cavalaria. Veio ali de Israel, veio ali do povo de Deus. Era uma menina que trabalhava para a mulher de Naamã. Vamos dizer assim, hoje é uma cuidadora, era alguém que estava ao serviço da casa. Mas a Bíblia diz que ela serviu Deus vivo, ela serviu Deus poderoso. Naamã era um homem que tinha poder, que tinha fama, que tinha prestígio, valoroso, mas não tinha o que essa menina tinha. Era uma menina que estava no anonimato. Era uma menina que tinha mais do que Naamã. Ela tinha a graça de Deus, ela era cheia do Espírito Santo, ela era cheia da glória. Aleluia, louvado seja Deus. A casa era a casa de Naamã era rica, tinha prosperidade, tinha poder, tinha glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
mas da casa ali, e o poder de Naamã e da sua esposa, e tudo aqui, os soldados, e todo o poder que estava na mão de Naamã, mas ali não tinha, Naamã não tinha, e a sua casa, a sua família, o que aquela menina sempre tinha. Aquela menina veio da chama de fogo. Ela veio ali, irmãos, louvado seja Deus, usada por Deus para estar no momento certo, no lugar certo, para a glória de Deus. Você está aqui nessa noite, Deus tem um chamado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se mova daqui, fique plantado, fique na graça de Deus. Deus chamou a bênção para ti. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós não queremos a bênção ou chamado, Deus tira e coloca outro. A Bíblia diz que Deus chama do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus chama o seu povo para cumprir a sua promessa na sua vida e na minha vida. Louvado seja Deus. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Promessa de Deus, ela se cumpre. Promessa de Deus, Deus move da Argentina, Deus move dos Estados Unidos da América, Deus move seja de onde for, Deus tira de dentro da cadeia, do presídio, mas Deus cumpre a promessa na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma menina simples estava ali no lugar errado, pastor. Ela veio puxada pelo cabelo, ela veio presa, ela estava ali sendo humilhada. Não, ela estava ali sendo provada para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquilo que nós pensamos que é humilhação, é provação de Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus movendo céus e terra a favor da tua vida e da minha vida. Louvado seja Deus. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A menina disse: meu senhor, minha senhora. Menina educada, né? Uma menina cheia do Espírito Santo de Deus. Não se atreviu, mas ela chamou a sua patroa de senhora, dentro da humildade. Louvado seja Deus. E aí depois ela foi ouvida, meus irmãos. E se ele estivesse em Samaria, se ele estivesse diante do profeta, ele seria curado dessa lepra. A menina tinha confiança, Evangelho de Francisco, que ali o poder de Deus existia, que a glória de Deus ali havia de se manifestar na vida ali do seu Senhor. Louvado seja Deus. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, ou seja, se indignou, meus irmãos, as suas vestes, e disse: sou eu Deus para matar e para viver e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel, irmão, quando o rei da Síria ali, o patrão, o rei, o senhor de Naamã, manda uma carta para o rei de Israel, para que ele restaurasse a lepra de Naamã. O rei ali de Israel disse: ele está procurando ocasião contra mim, porque os países ali vivem em guerra, vivem em disputa. Ele está querendo achar um motivo para nós termos guerra, entrarmos em guerra. Só é Deus para que possa sarar esse homem. E logo ele se indignou e se afligiu. Versículo de número 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Não, meus irmãos, chegar até Eliseu foi preciso ter uma serva, foi preciso
precisa ter uma menina, ter uma jovem. A Bíblia não fala se ela era casada, a Bíblia não fala de que família era ela, a Bíblia não nota muito, não dá muita delonga sobre a vida dessa menina, mas a Bíblia diz que ela era serva de Deus. Ela foi levada presa, não para ser humilhada, mas para o nome do Senhor ser glorificado. A humilhação que você tem passado, já passou na sua vida, não é para te manter ali para sempre, é para glorificar, é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, é para você pregar o Evangelho, testemunhar para as nações, para pessoas, para vidas, na cadeia, no presídio, nas praças, ou seja, nos cultos de rua, aonde Deus te enviar, aleluia, é testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Uma pequena serva, mas estava no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite você pode se achar pequeno assim como eu, mas o Deus de Israel, Ele te levanta, Ele te vivifica, Ele te enche de graça, Ele te enche do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis aqui nessa igreja. Aqui nós temos vários irmãos enfermos, passando por dificuldade, mas pode ter certeza que nós vamos ouvir testemunhos para a glória de Deus. Nós cremos que Deus vai curar pessoas aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós cremos que Deus vai levantar, aleluia. Tem irmãos que estão precisando de caixa de remédio de 180 por 3 dias, mas o Senhor é aquele que fortifica o corpo humano, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor foi aquele que tocou no esquife ali do filho da viúva de Naim e levantou o defunto. Ele levanta também aquele que se humilha, aquele que chora na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu creio que nesta noite aqui tem mulher de Deus, tem profeta, aqui tem servo e serva de Deus que estão buscando e serão e vão ser usados por Deus nessa noite para que pessoas vão ser curadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu ouviu falar em indignação, irmão Joãozinho, do rei de Israel. O rei de Israel se indignou. Por que mandaram até mim? Mas Eliseu disse, ouviu, né, falar, e ele disse, manda ele vir até mim, para eles saberem que aqui tem um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu não falou falando, irmãos. Eliseu não falou se exaltando, mas Eliseu falou porque ele confiava no Deus de Israel e no estilo de vida que ele estava vivendo, caminho estreito, andando, servindo ao Senhor, em meio a lutas, agonias, suor, dificuldade, aflições. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ia fazer esse grande milagre para o nome do Senhor ser expandido em toda Samaria, em Jerusalém, em todo Israel e a Síria e circunvizinhanças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu pediu, meus irmãos, e o rei mandou Naamã descer com seus soldados, os seus cavalos descerem para a porta da casa de Eliseu. A expectativa de Naamã, irmão Francisco, era que Eliseu saísse e viesse trazer um aplauso sobre Naamã. Ele esperava que Eliseu viesse e colocasse a mão na sua cabeça. Ele esperasse que o homem de Deus viesse e fizesse um circo, ou fizesse um movimento grande, ou fizesse uma chamada na rua de uma grande campanha, essa e campanha aquilo, para que ali viesse o nome de Eliseu ser expandido e o nome da mão. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, vai nos dizer algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 10. Olhe para a sua Bíblia e fique atento. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naamã parou de longe na casa dele, irmão Francisco.
Eu acredito que Eliseu estava vendo ele, mas não era muito perto, topado assim não. Tinha uma certa distância onde ele parou dele. E Eliseu mandou um mensageiro, não é assim? Mandou um servo de Deus dizer a ele o que era que ele tinha que fazer para que ele fosse curado, louvado seja Deus. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém, meus irmãos? Ele esperava que ele invocasse o nome do Senhor, fizesse ali toda uma oração, um oratório, não é isso? Mas isso não aconteceu. Eu quero dizer para você nesta noite, quando Deus ele quer usar de misericórdia com a tua vida, você pode estar lavando a xírica que você tomou o café depois que você chegar da igreja, você pode até estar no banheiro. Quando Deus quer operar a tua vida, é uma oração simples, é um trabalhar diferente, é você na roça, no seu serviço, vindo para casa, para a igreja. Quando Deus resolve trabalhar na sua vida, basta apenas você dar ouvido, nós damos ouvidos à palavra do Senhor. E quando Deus diz vai, permaneça firme, Deus promete e cumpre a sua palavra e opera o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Naamã, meus irmãos, ele ficou indignado. Isso não é só Naamã. Geralmente quase todas as pessoas, quando estão muito doentes, em perigo de morrer, a maioria ficam indignadas. Mas o que era melhor? Obedecer, ser humilde, se humilhar a Deus, para que Deus viesse a operar o milagre, ou se indignar. É diferente do rei Ezequias. A Bíblia diz que o profeta Isaías foi até ali a casa de Ezequias, ali no pátio do palácio. A Bíblia diz que Deus ordenou ao profeta para dizer para Ezequias que ele ia morrer, que ordenasse, colocasse em ordem a sua casa, e ele ia morrer. Mas a Bíblia diz que ele não foi questionar e nem se indignar com Deus, mas ele começou a orar ao Senhor e dizendo: Senhor, eu trabalhei para o Senhor, eu fiz isso, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E a Bíblia diz que o mesmo Deus mandou o profeta da retornar e dizer para Ezequias que ele ia viver mais 15 anos de vida, e todos os seus sonhos que seriam realizados depois de muitas vitórias, Deus ainda ia dar sobre a vida de Ezequias. Louvado seja Deus. Versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o profeta tivesse dito, irmã missionária Maria Alexandre, para ele caminhar 30 quilômetros a pé, sem camisa, descalço, ele tinha ido. Se o profeta tivesse dito: olha, você tem que subir uma serra com 50 quilos nas costas, ele tinha feito ou não tinha? Ele tinha feito. Porque se ele se indignou com uma coisa tão simples. Sabe porque a água ali era uma água barrenta, não era um rio limpo. Porque Deus queria quebrar o orgulho dele, irmãos. Ele queria quebrar o orgulho dele. Ele era acostumado com águas cristalinas, com águas limpas. Mas quando Deus quer operar, quer trabalhar na nossa vida, Ele usa aquilo que nós não imaginamos. Aquilo que nós imaginamos, Ele não usa, como for louvor, mas Ele usa aquilo que nós não imaginamos e Ele faz um milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes
uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, não, mas ele recusou. Amém, meus irmãos? Então Naamã aqui, meus irmãos, depois de curado, ele queria dar algo ali para Eliseu, como compensação. Não era como uma oferta a Deus na obra de Deus, mas era como uma compensação por o que ele tinha feito por ele. Mas nós vamos ver mais à frente, ali o profeta Eliseu ensinando e dizendo para ele que as bênçãos de Deus não são compradas, mas a misericórdia de Deus é dada, é revelada. As curas, Deus trabalha de graça, sem cobrar nada, porque ele é Deus de perto e Deus de longe. E Naamã foi curado para a glória de Deus. Depois que ele se modifica, depois que ele desce na presença de Deus, depois que ele reconhece que o Senhor é Deus nos céus e na terra, houve um milagre, e ali Naamã foi purificado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Fique na graça, fique na paz do Senhor a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Nessa noite eu quero